believe how big the Arnold Classic became, that we outgrew Rio de Janeiro, and now we have to go to São Paulo because they have more facilities, the bigger facilities, so that we can get everyone in there. The hundreds of thousands of people that are interested in the Arnold Classic, so come to the Arnold Classic South America. Nos vemos lá. Panificadora 9 de Julho. O sabor da qualidade. Varanda América. Os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$19,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana também por apenas R$19,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América. Agora com Disque Delivery. Ligue 4033 2955. 4033 2955. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
Fala, gente. Hoje a gente vai conversar sobre o interesse que é de interesse geral para a galera aqui da região de Bragança, interior de São Paulo, que é sobre as origens italianas, né, da imigração italiana, da sociedade ítalo-brasileira que está fundada aqui em Bragança e em outras cidades da região também. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para saber das nossas origens, né, da onde que veio esse povo, essa ascendência que a gente tem, já que muita gente é descendente italiano na região, uma questão aí histórica. Para falar com propriedade sobre o assunto, está aqui o professor Edilberto da Olho, que é presidente da Sociedade Ítalo-Brasileira aqui em Bragança. Não é, professor? Pois não. Eu queria começar já perguntando o seguinte, sobre a Sociedade Ítalo-Brasileira. Como é que surgiu a ideia e por que é que surgiu a ideia de se fundar a Sociedade Ítalo-Brasileira em Bragança e nas regiões vizinhas aqui à cidade? A Sociedade Ítalo-Brasileira de Bragança Paulista, bem como as sociedades de Atibaia, Amparo, Jundiaí e toda a região, são, na verdade, sucessoras de sociedades bem mais antigas, né? A nossa, especificamente, nós somos sucessores, a nossa primeira sociedade, a sociedade mãe da Sociedade Ítalo-Brasileira, ela foi fundada em 1891, dia 2 de fevereiro de 1891. Então nós estamos comemorando 126 anos de história. Acho que nós somos uma das entidades mais antigas de Bragança, né? E a primeira sociedade que foi formada, ela se chamava Società de Mutuo Soccorso, ou seja, Sociedade de Mútuo Socorro. Então, a criação das primeiras sociedades italianas, ítalo-brasileiras, em todo o território paulista e brasileiro, elas vieram dentro do movimento da imigração italiana. A grande imigração italiana aconteceu a partir de 1870. Então, os primeiros italianos que chegaram no Brasil e que se instalaram aqui perceberam a dificuldade que eles tiveram. Deixa eu já te cortar, tem umas Sem perguntas problema. para fazer, que eu sou descendente de italiano e sou curioso em relação ao assunto. A data me chama a atenção, 1870. O Brasil ainda vivia a escravatura. A escravatura. E esses italianos vieram para trabalhar na lavoura, não é assim? A maioria, pelo menos. Basicamente. Aonde estavam os escravos ainda. Como é que se deu essa transição? E o quanto que os italianos sofreram em termos de preconceito, porque na minha visão, eu não sei se é assim ou não, você vai me explicar para a galera também, é que eles meio que foram substituindo os escravos nas lavouras. Historicamente isso é comprovado. A mão de obra italiana, e não só italiana, porque nesse período outras correntes migratórias vieram para o Brasil também, a espanhola, uma segunda corrente portuguesa, a alemã, francesa, austríaca, todas essas correntes, mas majoritariamente a italiana, vieram para substituir a mão de obra escrava. Porque a mão de obra escrava, rapidamente falando, ela foi perdendo a força no país. Então, as leis foram tirando a possibilidade do comércio de escravos, depois a lei do ventre livre, lei sexagenária, até chegar a terminar com essa loucura da escravidão. Então, necessitava-se mão de obra para a principal cultura agrícola brasileira, que era o café, né? Então o italiano veio basicamente nesse período primordialmente para o café, tanto que se nós pegarmos aonde os italianos foram se assentando, eles foram se assentando acompanhando as linhas férreas. Perfeito. E as linhas férreas existiam aonde tinha escoação de produção de café. Perfeito. Então, por exemplo, onde tinha linha de ferrovia, era onde tinha café para ser transportado, os italianos eram levados para essas fazendas. Houveram conflitos, houveram problemas, houve período até que houveram momentos, anos, que a imigração italiana foi suspensa da Itália para cá por conflitos entre Brasil, entre a Itália
e o Império Brasileiro, que era Brasil Império ainda, depois isso foi se ajustando, né? Então, no caso da nossa sociedade, os primeiros italianos que aqui chegaram formaram essa sociedade em 1891 para socorrer os italianos que estavam chegando. Essa foi a primeira sociedade. Então, assim, a sociedade foi uma ideia que surgiu meio que para ajudar esses italianos que estavam meio que perdidos, meio que sofrendo alguma condição de trabalho ruim, às vezes, né, ou muitas vezes. Então, eles se organizaram para dar um apoio, até financeiro, algumas vezes. Muitas vezes. O professor acabou comentando antes. E outra coisa que você acabou... Vou chamar de você porque... Claro. Você falou que não tem esse ego. São Paulo por quê? Por conta da lavoura de café, que era a economia pujante do país na época. Exatamente. Muito legal. E em relação a para acompanhar as linhas férreas, é muito interessante, porque o meu avô, eu sou de Bragança, veio para trabalhar na linha do ferroviários aqui, né? Ele veio para trabalhar nessa, que era escoamento do café. Então. Aqui, né? Muito legal. Me diz uma coisa, professor. Esse é uma curiosidade, você vai esclarecer para a galera que está assistindo o seguinte: esse jeito caipira da gente falar tem a ver com a língua que os italianos falavam, que eles foram misturando. Às vezes a impressão que eu tenho é que a gente traz um jeito de falar que tem a ver com essa galera dos nossos ascendentes aí que vieram para cá. Em parte. Um pouco do nosso caipira e de algumas regiões de São Paulo tem a ver bem com o caboclo mesmo, né? Certo. Mas a gente pega a nossa região, a região, por exemplo, de cidades como Amparo, Jundiaí, você pega sotaques que puxam diretamente pro italiano, como algumas regiões de São Paulo. Sim, né? Fala um cantado bem italiano, né? E nós temos isso, né? E se a gente, desculpe até acrescentar, mas além do sotaque, né, nós temos hábitos que nós colocamos na nossa cultura que são basicamente italianos, né? A macarronada com frango do domingo, não é? Tipicamente italiana, né? Reunião de família. Muitas coisas que nós agora brasileiros, todos brasileiros, a gente resolve na mesa, né? Perfeito. Isso é tipicamente italiano. Fala alta é tipicamente italiano. Tipicamente italiano. É mais do centro-sul da Itália, mas tipicamente italiano. Isso é muito o tchau, né? Tchau. O tchau é tipicamente italiano, né? Isso é muito legal. E em relação à sociedade italo-brasileira, bom, quando ela foi fundada, foi por italianos, para ajudar italianos. Creio que tinha uma intensidade, um trabalho bastante... era mais ativa, né? Como é que está o trabalho, como é que foi se transformando ao longo do tempo, uma vez que a imigração cessou, né? Ficaram os descendentes, a gente foi ficando por aqui, mas eu confesso, por exemplo, né, que eu não tenho eu não cultivo muito da cultura da minha ascendência. Acredito que muitos não façam isso. E como é que a gente pode, se alguém tiver interesse, como é que a gente faz isso? O que a sociedade italo-brasileira consegue nos ajudar nesse sentido? De promover saciar a curiosidade mesmo da gente. Perfeito. Até eu agradeço a abertura desse espaço, que é uma forma que a gente tem de divulgar a questão da cultura italiana, da sociedade italo-brasileira. Então, a sociedade de mútuo socorro lá fim do século XIX, da mesma forma que os imigrantes italianos natos, né, foram se adaptando e foram criando filhos e netos e bisnetos. Eu, por exemplo, sou bisneto italiano, né? Então, a sociedade também foi passando por suas crises existenciais, né? Até nós chegarmos hoje que nós somos uma sociedade que tem características próprias que eu vou comentar logo a seguir. Então, nesse decorrer do caminho, nós tivemos um outro evento que foi extremamente marcante, que foi a questão da Segunda Guerra Mundial.
Na Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe, a Itália participou do eixo, né? Alemanha, Itália e Japão, e as entidades desses 3 países sofreram as penalidades que a lei determinou na época. Então a nossa sociedade, por exemplo, ela foi extinta em 1942 e só retornou às atividades em 1947. E esse foi um baque para a nossa sociedade muito grande. Algumas sociedades em outras cidades não retornaram. Muitas sociedades germânicas, por exemplo, não retornaram. Quando o senhor fala um baque, o que a sociedade ítalo-brasileira sofreu aqui no Brasil no período da Segunda Grande Guerra? A nossa específica? Então, a nossa sociedade, que na época chamava-se Casa de Itália, era o nome jurídico dela, ela foi nacionalizada. Então, os seus bens foram confiscados, o dinheiro que tinha em caixa foi confiscado, as propriedades que ela tinha foi confiscada, ela deixou de existir como sociedade. E com isso, os seus sócios também se dispersaram. Perfeito. E os italianos daquela época também, apesar da maior parte ser contra a entrada da Itália... O posicionamento dos italianos aqui no Brasil em relação à guerra? Foi basicamente contra. Meu pai participou da Segunda Guerra Mundial pelo Exército Brasileiro, e meu pai era neto de italiano, praticamente filho. Meu avô veio no ventre da minha avó, da Itália, e lutou pelo lado brasileiro. O único Bragantino que morreu na Segunda Guerra Mundial era filho de italianos. Basílio Zequim. Então a etnia italiana já estava tão inserida na cultura brasileira que o brasileiro foi para a Itália ou foi para as fronteiras para defender a democracia e defender a liberdade contra o nazismo. Nesse período, por exemplo, a sociedade perdeu todo o seu patrimônio, perdeu a sua sede, né? Então ela só readquiriu a sua sede em 1947, totalmente dilapidada. Todos os bens que haviam lá dentro não existiam mais, outra propriedade que ela tinha já tinha sido vendida. Então sofreu algum tipo de, realmente, uma pressão, né? Nesse período. Sem dúvida. Guerra não faz bem para ninguém, né? Exatamente. Uma questão que eu acho que é muito interessante para quem está assistindo a gente e é descendente italiano é a seguinte, né? A gente percebe que o italiano assim, é muito família, né? Nós temos dificuldades para liberar os filhos para sair fora de casa. No entanto, os italianos estão espalhados em muitos lugares do mundo. O senhor comentou, se a gente for considerar o descendente italiano como um italiano, o professor comentou que o Brasil tem mais italianos que a própria Itália. Sim, somos a segunda Itália. Países como Austrália, Estados Unidos, Albânia, também tem bastante. Argentina, Uruguai, né? Venezuela. Tem mais ou menos imigrantes do que vieram para o Brasil? Proporcionalmente, como o Brasil foi um território muito grande, vieram muitos imigrantes para o Brasil. Os Estados Unidos foram muitos imigrantes para lá também. Perfeito. A Argentina, como é um país de dimensões menores, foram menos imigrantes. Mas a quantidade de imigrantes que vieram para o Brasil é muito grande. Agora, aonde é até interessante, até uma dica, uma das línguas mais faladas no mundo hoje é o italiano. Por conta da quantidade de descendentes de italianos que existem no mundo. Espalhados no mundo. Espalhados no mundo. Porque muita gente lança a frase, né? O italiano é falado só na Itália. Em partes, né? E tem uma outra questão, mesmo que seja falado só na Itália, quantas pessoas não visitam a Itália, né? Que é um país que respira cultura e outras coisas mais. E outra coisa, para quem é descendente italiano, eu acho que é quase uma obrigação você saber algumas coisas da sua língua de origem, né? Falando nisso, o que é que a sociedade italo-brasileira tem em relação a curso de língua, se existe alguma coisa nesse sentido? Isso. Para que a gente possa ir lá e desfrutar de algum conhecimento que a gente ainda não tem mais quer ter. Isso. Aí até continuando, aí da Segunda Guerra Mundial para cá, a sociedade passou por várias intempéries até se reorganizar de novo. De 25 anos para cá, mais ou menos, a sociedade vem se reorganizando, e de cerca de 10 anos para cá, a sociedade
retomou a sua sede. Agora nós temos a sede totalmente restaurada. Nas minhas 2 últimas gestões, com verba do governo do estado e com verba da prefeitura municipal, nós conseguimos restaurar o nosso prédio, que é um prédio tombado, um prédio histórico, criado pelos imigrantes, né? Foi construído para ser a sede da Sociedade Mútuo Socorro. Ela nunca saiu de lá. Nunca saiu de lá, né? Então, nós temos um prédio tombado, hoje totalmente reformado, e uma das coisas que a sociedade fornece para os seus sócios e para seus simpatizantes, nós temos um quadro de sócios também, e desejamos e precisamos aumentá-lo, e convidamos você, descendente de italiano, amante da cultura italiana, porque como o Márcio estava comentando, que os que visitam a Itália não são necessariamente italianos. Por quê? Porque o berço da nossa civilização ocidental tem as suas raízes lá na Itália, né? Então, quando a gente visita a Itália, nós não estamos visitando somente a terra de nossos avós, nós estamos visitando o berço da civilização do Império Romano, o Império Romano que se expandiu por 1000 anos por todo o mundo ocidental e do qual nós somos herdeiros. Que os portugueses foram, a Lusitânia foi dominada pelo Império Romano e os portugueses foram influenciados pelos romanos, e depois Portugal veio e descobriu o Brasil. Na sociedade nós temos cursos de italiano, né? De língua italiana desde o básico até o mais avançado, língua e cultura italiana, né? Que está aberto para todo mundo. Aberto para todo mundo. Não é só para o descendente de italiano. Não, absolutamente. A nossa sociedade é uma sociedade que como eu comentei, nós temos um quadro associativo, como toda entidade que deseja se manter, né? E aí a gente vê muitas sociedades passando dificuldades porque não tem um quadro associativo montado. A sociedade hoje tem um quadro associativo montado que dá respaldo, inclusive financeiro, para nós nos mantermos. Porque nós não dependemos, nós não temos patrocínio de poder público, de consulado italiano, absolutamente nada. Nós somos uma entidade independente, né? Então nós temos um quadro associativo, mas nós somos abertos a todas as pessoas que desejem nos visitar. Tanto que todos os nossos eventos são gratuitos e abertos à população. Todos os nossos eventos, quando a gente divulga, a gente deixa bem claro isso aí. E os nossos cursos de italiano, claro, tem um custo que procura ser o mais baixo possível e procura ser tem um curso para não sócios e um curso, um valor para sócios. Legal. Só para a gente poder já encaminhando aqui nossa conversa, eu tenho uma curiosidade que eu preciso sanar. Claro. É o seguinte, em relação a nomes. Os meus bisavós vieram da Itália com os meus avós, crianças, vieram tudo de lá. Uma coisa que eu notei nos registros e documento é que o meu bisavô, que chamava-se Ferdinando, virou Fernando no Brasil, registrado. E a minha bisavó, que era Marina, virou Maria. Como é que isso se explica? É uma questão de registro feito aqui no Brasil? É um erro de registro? Como é que é isso? Então, brasileirar o nome? Eu até convido os telespectadores entrem no site do Museu da Imigração de São Paulo, ou faça uma visita, é perto da estação Bresser do metrô na cidade de São Paulo, fácil acesso. Naquele local, né, naquele grande prédio, né, ali é perto da estação Lapa do trem, ali havia um braço do trem que todo imigrante que chegava no Brasil passava por lá. Então, você imagine, por exemplo, a situação, a quantidade de pessoas que estavam chegando lá por dia, né, falando outra língua, Perfeito. Sendo atendida por pessoas que necessariamente não estavam aceitando aquela situação de receber milhares de imigrantes de outro país, né? Não vou obviamente generalizar que todo mundo que atendeu imigrantes italianos nos atendeu de má fé, claro que não. Mas a xenofobia é uma coisa inerente do ser humano. Nós estamos vivendo essa questão dos imigrantes hoje no planeta, né? Perfeito. Claro que em moldes diferentes, mas naquele momento
chegaram milhões de italianos. Quer dizer, era tanta gente para pouco registrador. Para pouco registrador. De Freitas, o cara mandava lá e vamos que vamos. Então muita gente teve seu nome, mas muita gente. Só para a gente dar uma finalizada aqui, o senhor tem condições de me dizer assim, quais famílias italianas aqui na região foram as mais expressivas, assim, que representaram alguma coisa nesse sentido de importância política, social, esportiva? Eu preferia não citar nomes, porque aí eu correria risco de esquecer nomes brilhantes. Perfeito. Mas eu posso afiançar que desde a chegada dos imigrantes, até antes mesmo da fundação da Sociedade Mútuo Soccorso, a gente vê italianos na história de Bragança participando da fundação da empresa elétrica Bragantina, vemos italianos participando do início dos primeiros passos da ferrovia da São Paulo Railway, que chamava, né? SPR, São Paulo Railway, né? E outros cargos de importância na cidade. Perfeito. Na política, na medicina, nos esportes, né? Então, no decorrer da história de Bragança, se nós começarmos a olhar as ruas de Bragança, os nomes das ruas mais antigas, você vai começar a olhar os sobrenomes lá, você vai ver bastante sobrenomes italianos, que é o resultado de que esses italianos chegaram aqui, né? e se inseriram na sociedade. Perfeito. Né? É tanto assunto, né? A gente não falou ainda de arte, de música, de gastronomia, enfim, de arquitetura, mas eu agradeço muito a presença do professor Edilberto da Olho aqui com a gente, falando aí um pouquinho, né? Dando uma pequena ditadura brasileira em Bragança e região, e um pouquinho aí da nossa história, daqueles que são descendentes italianos e aqueles que não são, mas são curiosos aí no assunto. Beleza? Desde a sua candidatura até os primeiros meses de governo, o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, vem confirmando algumas posições e criando uma polêmica muito grande, não só dentro dos Estados Unidos, como fora dele. A polêmica mais recente é o impedimento de que muçulmanos possam entrar nos Estados Unidos. Isso abrange muçulmanos de 6 países, Síria, Irã, Iraque, alguns países selecionados pelo presidente que não podem entrar nos Estados Unidos, todos muçulmanos. Com a justificativa de que representaria um perigo, uma ameaça para a segurança nacional. Essa iniciativa do Trump foi obstruída por uma ordem judicial que vetou, que impediu que esta ação se procedesse. Então, o presidente tomou essa decisão, porém, ele teve uma oposição judiciária e por hora, esta norma não está valendo, por enquanto, e está esse debate interno nos Estados Unidos, com repercussão pelo mundo todo, da não entrada de muçulmanos nos Estados Unidos. Bom, aproveitando este momento, um momento que abrange praticamente todos os países, porque os Estados Unidos, com certeza, são o país mais rico do mundo e importante, né, a importância que ele tem na ordem mundial. Então, aproveitando esse ensejo, eu vou abordar 3 temas que estão diretamente associados ao modo de ser do Donald Trump.
e temas que têm a ver com a psiquiatria, com a psicologia, com a questão de mundo mental, com a psiquiatria social. Então, são temas importantes de nós abordarmos. O primeiro tema é a xenofobia, e vou depois explicar em detalhes do que se trata. A questão das drogas, e que tem a ver com aquele muro, polêmico muro, que vai separar México dos Estados Unidos, também cuja justificativa é impedir a passagem de droga do México para os Estados Unidos. E, por fim, certas posturas machistas do presidente. E, enfim, vou abordar estes 3 temas, começando pela xenofobia. Xenofobia significa pânico, terror, horror à convivência com alguém estrangeiro. É medo de um estrangeiro ou de uma estrangeira. Só que vamos entender um pouco de que forma esta xenofobia ocorre. Nós sabemos que, desde tempos bíblicos, Moisés, tirando o seu povo do Egito, e o cisma e outras questões que envolvem árabes e judeus, nós podemos dizer que a tensão que hoje nós vemos aí na Palestina, entre os palestinos e os judeus, ela é muito antiga. Então, essa reação de ódio, de rancor, essa reação destrutiva entre palestinos e judeus, ela não se caracteriza como xenofobia porque tem uma razão política e histórica que mostra essa tensão entre esses dois povos. A xenofobia não é isso. A xenofobia é o medo que chega a nível de pânico, como se fosse um transtorno do pânico, só que pontual, ligado à presença de alguém estrangeiro no seu país. Em princípio, no país. Mas pode ser um estrangeiro dentro de uma cultura. Por exemplo, há uma cultura local e aí aparece alguém fora daquela cultura local, que pode ser uma cultura que abrange uma região ou abrange um município. E aí chega alguém de fora naquela cultura e gera um medo, uma tensão, um pavor em cima daquilo. A xenofobia, ela é uma doença psíquica e que é caracterizada por sintomas semelhantes ao transtorno do pânico, só que associados a isto, associados à presença de estrangeiros num espaço em que eu suponho um espaço da minha cultura, do meu relacionamento, um espaço da minha convivência, e alguém surge para essa minha cultura e desperta em mim e no meu grupo sentimentos de pânico, de terror, de medo, de ódio, de rancor, não é? Bom, as posturas do Trump têm reforçado esses sentimentos xenofóbicos nos Estados Unidos. Por quê? Porque se caracteriza a cultura muçulmana, a cultura que abrange a religião muçulmana, né, os povos que estão ligados a essa religião, e que são povos árabes, né, são iranianos, iraquianos, são sírios, abrange esses povos e dá uma conotação de que essas pessoas são altamente perigosas e reforça essa xenofobia, né? Sabemos que isso aí vem vindo desde lá do Trade Center, o medo que o americano tem de um ato terrorista em qualquer local, né? O americano tem esse medo. Mas esse medo foi transformado num medo do xenofóbico, numa xenofobia, por conta dessa postura do Trump. E é uma postura que, se nós formos examinar, ela é absurda. Por quê? Porque, assim, quem que é estrangeiro nos Estados Unidos? Quem é estrangeiro nos Estados Unidos? Eu acho que só não são estrangeiros os índios, que foram dizimados pelos próprios americanos, porque os demais são estrangeiros, né? A América foi descoberta por Cristóvão Colombo, que é um italiano, com navios espanhóis, depois colonizados por ingleses, por franceses,
né? Então, depois disso, houve a migração italiana, com toda a história da máfia italiana, a migração japonesa, né? A migração europeia, de um modo geral, de outros países, a migração judaica, com a força judaica nos Estados Unidos, que a gente sabe que o judeu americano hoje é a base da economia americana, é judaica americana, né? Então, quem que é estrangeiro nos Estados Unidos? Quem é estrangeiro nos Estados Unidos, né? Então, por isso que isso se torna um absurdo e reforça esses sentimentos de ódio, de medo, né? E pontua esse medo, associa esse medo a determinadas pessoas, determinadas culturas, determinadas religiões, determinadas origens de países e tal, né? E aí essas pessoas, elas se tornam ameaçadoras e se tornam também objetos de rancor, de ódio, além do medo, né? E então, por isso hoje o Trump, de algum modo, ele é apontado como um xenófobo, e é mesmo, né? Sem dúvida, ele é estimulando isto. Este é um aspecto em relação à postura do Donald Trump. Um outro tem a ver com a história do muro que se pretende construir entre o México e os Estados Unidos. Qual é a justificativa para este muro? A justificativa é que drogas vêm do México para os Estados Unidos. Então, o muro seria uma forma de impedir, por um lado, a migração de mexicanos para os Estados Unidos, e aí temos de novo um aspecto xenofóbico, mas parece que o mais importante, o mais pontual seria o tráfico de drogas, né? E temos também aí uma visão paranoica e pontual de uma questão de fato grave, que é a questão da droga, porém com uma abordagem muito particular, né? Assim, o problema da droga é o México, então vamos isolar o México porque o problema é o México. É paranoica, porque o que o paranoico faz? O paranoico entende que o problema não é dele, é do outro. E o outro, então, tem que ser destruído, o outro tem que ser afastado, né? Eu não entendo que eu tenho um problema. Eu acho que o problema é o outro que me ameaça, né? Essa é a postura paranoica. A questão da droga nos Estados Unidos é uma questão inicialmente interna dos Estados Unidos. Os Estados Unidos consomem muita droga, então tem que se admitir que esse é o problema, esse é o país que mais consome droga no mundo. Portanto, ele é um grande mercado consumidor de droga, e isto é que tem que ser admitido inicialmente, se trabalhar com isto, não é? Porque se há a procura, é que aí surge a oferta vem da procura. Ninguém vai oferecer alguma coisa, como é que é a história? Ninguém vai oferecer geladeira para esquimó no Alasca, porque ali é gelado, não precisa de geladeira, basta você deixar fora do seu iglu, deixar ali uma carne que ela fica ali meses e meses, porque a temperatura é mais baixa do que a da geladeira. Então você não vai vender geladeira porque não há procura, então não há oferta, é lei do mercado. Se fazer uma meia-culpa, se entender qual a questão da droga, da cultura americana que está conduzindo o jovem para a droga, quem são os consumidores de droga, como é que se faz, que tipo de atuação está se fazendo no sentido de melhorar a questão da droga, isso seria o passo importante. Não você botar um muro e dizer daqui que vem a droga, né? E tem um filme que chama Traffic, um filme que recebeu alguns prêmios em Hollywood e tal, aborda com muita clareza essa questão, inclusive sobre a fronteira mexicana, inclusive, né? E mostrando, deslocando o problema da droga, né? O personagem principal é um juiz que começa a combater a droga, começa a combater
os traficantes, os cartéis e tal, até que ele descobre que a filha dele era uma dependente química e ele, nesse afã de tentar resolver tudo, ele esqueceu a filha, esqueceu que ele poderia ter uma atuação como pai melhor e ter evitado que a filha ficasse uma dependente química. Aí ele larga tudo e passa a se dedicar a essa relação dele com a filha, para tentar então tirar a filha da situação que ela vivia, né? Mostrando esse deslocamento, ao invés de eu achar que o traficante, de fato, ele constitui um perigo, não estou dizendo que ele não constitua. Mas o que eu preciso entender é que há um problema interno que tem que ser resolvido, né? É um problema interno. Não se nega a questão social, mas é preciso que eu lide dentro da minha casa, resolva questões dentro da minha casa. E esse muro cria essa ideia de que o perigoso é o que está do lado de lá do muro, né? Do outro lado do muro é que tem o perigoso, é que tem o ruim, está do outro lado. Aqui tudo é uma beleza, aqui dentro do muro para cá. Agora, do muro para lá é tudo um terror, né? Esta é uma visão paranoica que vem junto com a xenofobia, né? E elas têm algo em comum. Essas duas posturas têm alguma coisa em comum. E a terceira questão que eu vou colocar, que também é associada ao Trump, é a questão da postura machista. Mas o que é a postura machista, né? Bom, sabemos que o Trump está no terceiro casamento, né? Essa esposa é a terceira esposa dele. E ele tem feito declarações em que, de algum modo, se percebe esta postura machista, que é uma cultura que, a partir do final do século XIX, todo o século XX, vem sido combatida, principalmente dentro dos Estados Unidos. Nesse aspecto, os Estados Unidos tiveram na frente, né, nessa questão de lidar com o feminismo e com o machismo, né, que aborda questões que vinham de séculos e séculos atrás, em que a mulher, ela não podia votar, não podia dirigir automóvel, em alguns países ela não pode nem sequer falar, não pode se expressar, né? Não podia trabalhar, e havia uma série de restrições à mulher. E restrições que vinham pela cultura, porque não havia nenhuma justificativa física, fisiológica, que justificasse esse tipo de coisa. Era apenas a preponderância do masculino sobre o feminino, do macho sobre a fêmea. Essa era a postura cultural e abrangia, como abrange ainda hoje. Muitos países ainda têm essa cultura, inclusive países orientais, têm essa cultura, em que a mulher ela é subalterna ao homem, né? Há uma preponderância do macho sobre a fêmea. E a partir do final do século XIX, uma produção intelectual muito grande nos Estados Unidos traz essa questão, que é a questão de gênero, né, diferenciando a questão do sexo da questão do gênero, né? Então, sexo a mulher tem vagina, o homem tem pênis, isso é sexo. Mas traz a questão do gênero, que é toda a cultura que se incide ainda sobre a mulher. E vai tentando lutar contra esses preconceitos, essas discriminações que recaíam sobre a mulher, colocando a mulher em um patamar inferior ao do homem, né? Esta postura, em relação ao Trump, ela retorna à postura antiga, essa que praticamente tivemos um século para combater. A gente vê um retrocesso, né? Esse retrocesso que vem junto com outros retrocessos, por exemplo, negar o aquecimento global, negar o problema do ambiente, de quanto o homem está lesando o ambiente e da gravidade que isso causa para o ambiente, né? Diz o Trump que não há aquecimento global, que o aquecimento global é uma invenção da China, né? Então, há um retrocesso cultural nessas posturas e que, incrivelmente, é um retrocesso que nós vemos em outras partes do mundo, como por exemplo, na França, que a candidata que está ali na frente, na intenção de votos, é a Marine Le Pen, que é de extrema direita, com posturas parecidas com a do Trump, né? E a gente vê isso em outros países, no Brasil mesmo, né?
tudo bem que eu acho que a esquerda teve toda a culpa nisto, mas a gente vê novamente posturas de direita, de extrema direita se impondo a quem sai por aí na rua com faixas dizendo para retornar à ditadura militar, né? Então a gente vê um retrocesso, de algum modo, no mundo todo. Mas o exemplo mais marcante de retrocesso na história, de volta à Idade das Trevas, o mais exemplar, o mais magnífico exemplar dessa postura é, sem dúvida, o Donald Trump. A catarata é um envelhecimento do cristalino, que é uma lente natural que nós temos dentro do olho, e ela vai envelhecendo com a idade. É muito comum esse envelhecimento atingir todas as pessoas. Ela não tem muito a ver com a hereditariedade, né? Mas é um envelhecimento natural, como o cabelo branco, como a ruga, né? Como a calvície, ela vem com o tempo. O mais importante, lógico, é o diagnóstico, mais precoce, mas todas as pessoas têm que ter noção que depois dos 40 anos já vai apresentar a catarata. Essa catarata, muitas vezes só visível a uns aparelhos mais sofisticados, com varredura do laser, a gente consegue ver essa catarata. Mas isso não tem importância, porque o oftalmologista vai examinar e não vai conseguir ver a catarata. Mas, fisiologicamente, nós já temos catarata a partir dos 40 anos. Então, esse envelhecimento tem que ser encarado de uma forma natural. O médico oftalmologista deve comentar com o seu paciente para que quando ele chegue num especialista de catarata ele não assuste, não fique assustado com o diagnóstico. Isso é uma prevenção do lado psicológico do paciente. A catarata ainda tem um tabu muito grande, que as pessoas relacionam uma cirurgia de 30 anos ou uma cirurgia mal sucedida. Como tudo na vida, nós podemos ter realmente alguns casos ruins, né? É lógico, com essa tecnologia mais moderna, mais avançada, de ponta, essas complicações estão se tornando cada vez menores. Mas o mais importante, é lógico, é o diagnóstico precoce, é o tratamento precoce, para que nós não tenhamos complicações. A catarata pode surgir já desde quando a criança nasce, é muito raro, mas existe a catarata congênita, e às vezes até numa idade de 30 e poucos anos, nós às vezes temos paciente com catarata de uma forma muito normal, sem nenhuma etiologia, tá? Que muitas vezes é desconhecida, não tem causa, e em pacientes inclusive sadios. Então, a catarata é uma opacidade do cristalino e com a idade o mais comum é o envelhecimento dessa lente. O ideal que a gente faça o diagnóstico antes do paciente começar a ter os sintomas da catarata. A medicina moderna hoje indica a cirurgia mais precoce, isso porque as pessoas vão envelhecer muito. Então, o diagnóstico realmente é através da idade, que é um dado importante, e é lógico os aparelhos que vão mostrar que tipo de catarata, em que fase que você está, para que a gente possa fazer um tratamento de acordo. Esse termo, quando eu comecei a cirurgia há 30 anos atrás, realmente a gente esperava a catarata amadurecer. Isso porque a tecnologia era muito rude, muito grosseira, e realmente o risco cirúrgico era muito grande do paciente perder o olho e perder realmente a cirurgia. Então era conduta normal esperar o paciente piorar bastante, amadurecer para que pudesse fazer a cirurgia. E é uma ironia, mas isso sempre existiu e a gente tem que comentar. A cirurgia, a chance de dar certo era muito pequena, então vamos operar aquele paciente quando ele estiver cego, ou seja, se a cirurgia não der certo, ele já estava cego, né? Então isso era uma conduta normal, de rotina, e devido ao grande risco de complicação. Então, por isso que hoje a gente trabalha
para que realmente não chegue nessa fase, porque o risco de você ter uma complicação de perder o olho, perder a córnea com a cirurgia de catarata é nas cataratas avançadas acima de 70 anos, né? Então, o conceito que eu passo para os meus pacientes, isso também sigo para mim, para minha família, é realmente 65 anos, é uma idade boa, mesmo você estiver enxergando bem. Essa ideia de que estou enxergando bem, esperar para ficar cego, para tomar uma atitude, não tem sentido, apesar que ainda muitos preferem seguir essa conduta, né? Mas quando o paciente chega na nossa clínica com a catarata avançada, ele tem que assinar um termo de responsabilidade da parte dele que deixou, ou talvez o outro colega que tenha indicado para deixar a catarata avançar. Ele tem que ter noção e ele tem que ter a responsabilidade de que ele vai submeter uma cirurgia de alto risco. Isso daí ele tem que dividir com o cirurgião. Eu, por exemplo, só opero com esse consentimento do paciente. É muito importante isso hoje e às vezes nós deparamos com um paciente com 80 anos, com muito sadio e tendo que fazer uma cirurgia de alto risco de catarata. Quer dizer, isso hoje não tem mais sentido, né? Então, essa orientação tem que ser seguida. Isso é uma questão cultural, difícil de mudar, mas eu percebo nesses 15 anos, muitos pacientes já me procuram para que realmente faça a cirurgia mais precoce, com isso tendo mais certeza de sucesso com a cirurgia. A recuperação ela está relacionada com o sucesso da cirurgia. Isso quer dizer o quê? Quanto mais cedo a catarata, a recuperação mais rápida. Quanto mais a catarata avançada, mais a recuperação é mais demorada e às vezes até com a perda da córnea, levando a um transplante de córnea, mesmo nos dias atuais, né? Então, o que tem que ser dito é que a recuperação é muito rápida, mas depende da técnica usada, da habilidade do cirurgião, da idade do paciente e que ele também não tenha muitas doenças, né? Todas as doenças do corpo podem interferir no resultado. Então, a recuperação, o normal é no dia seguinte ele já está liberado para dirigir, para cozinhar, tá? Para fazer suas atividades e dependendo da lente que estiver no olho, a volta é realmente muito rápida às suas atividades normais. A catarata não volta desde que ela esteja sendo bem operada. O que existe é um termo que se usa muito de fazer limpeza da lente. É um termo errado. Não é limpeza, é uma microcirurgia com laser, tá? Para você tirar uma capinha que está atrás da lente e que dá a impressão que está suja, que está embaçada, né? Então esse termo ficou vulgar, limpeza da lente, mas isso está errado. Na verdade é uma microcirurgia, é uma cirurgia com laser, um aparelho muito sofisticado que realmente melhora muito a visão de quem operou a catarata e a visão estiver piorando por causa dessa capa que se opacificou, mas isso não é volta da catarata. A catarata não volta, é uma vez só. O CEMOA, eu estou atuando já há 30 anos na região, né, com muita dedicação e com muito investimento. Realmente nós chegamos hoje à questão de nível tecnológico, né, comparado aos grandes centros do mundo em relação à cirurgia de catarata, à cirurgia de miopia. A cirurgia de catarata, nós somos pioneiro a operar catarata com laser, com um aparelho alemão, e em novembro do ano passado nós fomos obrigados a entregar esse aparelho devido aos problemas técnicos, e agora está chegando o aparelho suíço, né, que também vai com certeza agregar ao Hospital de Olhos CEMOA, para que nós continuamos tendo sucesso na cirurgia de catarata, na cirurgia de miopia, de tal forma que a gente possa ficar tranquilo. A nova geração que está chegando, a doutora Thalita, doutor Gabriel, né, isso tem me ajudado muito e dando mais motivação para a gente continuar investindo, mesmo nessa época de crise, muito difícil, como todos nós estamos vivendo, mas a gente não vê outra saída se não acompanhar a evolução, a tecnologia, porque os pacientes confiam no nosso nome, na nossa tecnologia, tá? E na nossa tradição. Então, a tradição
está sendo passado para a nova geração e cada vez mais tentando destacar no meio da oftalmologia mundial, de tal forma que os resultados sejam cada vez melhor e dentro dos nossos limites do ser humano, que nós somos limitados, mas dentro desse nosso limite, a CEMOA com certeza vai estar investindo, vai estar trabalhando para que esteja sempre na ponta, de tal forma que a gente não se arrependa de não ter feito alguma coisa mais sofisticada no olho dos nossos pacientes. Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 19,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 19,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55 40 33 2955. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!